Vivemos num mundo onde a sociedade pós-contemporânea clama por mudanças. Inclusive, se você, para essa sociedade, não está aberto a mudanças, você é retrógrado, você é intransigente, você é teimoso. Porque uma coisa é você ser teimoso, insistindo em cometer os mesmos erros. Outra coisa é você ter uma única palavra. Se Deus colocou algo no seu coração, se você foi transformado, se você foi regenerado por Deus, no caso, pelo Santo Espírito, a partir do momento que você se converteu, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo começou a operar uma metamorfose em você, uma metanoia, uma mudança de mente. Aí você não está sendo teimoso, na verdade você está sendo fiel ao chamado de Deus, você está sendo fiel a Deus, porque apesar de muitas vezes sermos infiéis a Deus, Deus é sempre fiel a nós. E apesar de todas as mudanças que ocorrem no mundo, Deus não muda, a palavra de Deus não muda. E se tivermos que mudar, devemos mudar sempre para melhor. E como deve ser essa mudança? Em primeiro lugar, devemos evitar cometer os mesmos erros, pois isso nos torna ainda mais maduros. Em segundo lugar, passamos a responder melhor, a absorver melhor todas as mudanças que ocorrem à nossa volta, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, mesmo diante de situações muito difíceis como a perda de um ente querido, uma decepção com alguém que nós gostávamos muito. E em terceiro lugar, quando nós reagimos da maneira como Jesus reagiria se ele estivesse entre nós. Ou seja, o modelo principal de conduta, de personalidade, de caráter, deve ser sempre Jesus Cristo. Devemos sempre nos espelhar nele, não nas pessoas. É claro que pessoas tementes a Deus têm muito a nos ensinar, mas quando mesmo essas pessoas nos decepcionam, não devemos nos desiludir, não devemos ter aquela sensação de que aquela dúvida se estamos no caminho certo ou não. Porque se estamos no caminho certo, se continuamos tendo Jesus Cristo como exemplo maior, seguindo os seus ensinamentos, seguindo o que diz a palavra de Deus, nós obviamente estamos no caminho certo. Ainda que as pessoas que nos levaram a esse caminho, pessoas que foram usadas por Deus para nos levar a esse caminho, acabem caindo. Porque infelizmente essas pessoas acabam cedendo aos apelos do mundo e mudam para pior. Mas nós devemos mudar sempre para melhor. Devemos permanecer sempre fiéis a Deus, ainda que a maioria das pessoas à nossa volta sejam infiéis a Ele. Então, eu deixarei rapidamente 4 textos bíblicos para que você possa entender, para que todos nós possamos entender o que Deus quer de nós. O primeiro diz respeito a mudança que devemos exercer, a conduta que devemos ter nesse mundo, apesar do mundo ser tão corrupto. E lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram de dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos espojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E então, aqui diz a respeito do comportamento que nós, como novas criaturas de Jesus, devemos ter, apesar dos valores da sociedade atual estarem invertidos. E apesar de praticamente toda a mídia, todas músicas seculares, entretenimento, a própria arte, enfim, tudo está distorcido, tudo está completamente corrompido pela influência de práticas condenadas
por Deus, do próprio pecado em si. E no versículo 25 até o 32, né, do capítulo 4 da carta aos Efésios, complementa: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha só sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Se você não estiver compreendendo esse texto, por estar numa linguagem muito difícil, basta ler o mesmo texto numa versão online, mesmo numa Bíblia escrita, numa linguagem mais moderna, como a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional e a Mensagem, outra versão mais moderna. E outro texto que eu gostaria de deixar aqui, para que possamos refletir a respeito do que Deus deseja de nós, como novas criaturas, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz claramente: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, não olhe para o passado como se tivesse saudade do passado. Se Deus tirou você daquele passado de pecado, de trevas, de escuridão, de ignorância e tudo mais, viva a sua vida como se ela tivesse começado exatamente no dia da sua conversão, no dia que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E abandone de uma vez por todas tudo aquilo que fez com que no passado você permanecesse afastado dele. Não relembre, não remoa aquilo que você fez de errado no passado, nem se permita sentir saudade, muito menos isso, né? Sentir saudade daquela época que eu ouvia tais músicas, daquela época que eu fazia tais coisas, como se você se vangloriasse de ter aquela vida, como se aquela vida fosse melhor que a vida que você tem hoje. Não, a vida que você tem hoje é muito melhor que a que você tinha antigamente, porque hoje você tem a consciência de que é um peregrino nesse mundo, de que tudo que você abandonou, naquela vida de pecado, aquela vida de farra, de bebedeira, de você namorar várias pessoas numa única noite, enfim, toda aquela vida de promiscuidade, de devassidão, você deixou para trás, porque Deus tem algo muito melhor para você. Deus chamou você para algo muito melhor, que se você não obtiver nesse mundo, você certamente obterá na eternidade. Creia nisso, tenha fé nisso, e você não se arrependerá, jamais, porque esta vida é uma preparação, apenas uma preparação para a vida que teremos na eternidade, seja com Deus, seja sem Ele. Se você permanecer fiel a Deus, obviamente a eternidade será ao lado de Jesus Cristo. E outro texto, complementando os anteriores, é Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aquilo que em grego se chama metanoia, que é a mudança de mente. Não se trata apenas de uma metamorfose, de uma transformação exterior, mas se trata de uma transformação inclusive interior, de mente, de coração. Metanoia, realmente você pensar diferente, você agir diferente, você ser diferente, de uma maneira que as pessoas que estão ao seu redor vejam que você mudou, percebam que você mudou e não tenham nada que dizer contra você, a não ser que elas estejam tão cegas pelo pecado, essas pessoas estejam tão corrompidas que elas não consigam enxergar nada de bom em você. Então elas acabam vendo, você acaba se tornando um espelho para essas pessoas, e elas veem o pecado delas por meio de você. E muitas dessas pessoas se sentem agredidas, elas se sentem ofendidas e acabam atacando você justamente porque veem o pecado delas em você. Como você acaba virando um espelho, refletindo para essas pessoas o pecado delas, e elas não aceitam isso e acabam atacando você. Mas mesmo assim, mantenha-se fiel, não se intimide, não se
Não se acovarde diante de tudo isso, mas permaneça fiel a Deus, permaneça com coragem, com ousadia, pregando a palavra, não somente com palavras, não pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Cristo, não apenas com palavras, simplesmente, da boca, com a boca, mas com suas atitudes, de fato e de verdade. Ou seja, não ame a Deus somente de língua, mas de fato e de verdade. E finalmente, então, complementando aqui, é o que eu sempre repito na maioria dos meus vídeos: somente Deus, por ser eterno e nos conhecer dentro de Deus nós temos, sabe o que é melhor para nós. E finalmente, o texto lá de Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19, fala assim: tornará, Deus no caso, tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Isso significa que nossos pecados, mesmo os piores pecados, mesmo se você foi o pior dos criminosos, cometeu o pior dos pecados, assim, do ponto de vista humano, se você se arrepender de coração, se você entregar a Cristo tudo isso, se Cristo já morreu por você na cruz e já levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e se você creu nele de coração, se você realmente se arrependeu do seu pecado e deseja ter uma nova vida, tudo o que você fez de errado, por pior que tenha sido, já ficou para trás. Portanto, viva a sua vida a partir do momento que você se converteu. Recomece do zero e permita que o Espírito Santo transforme sua vida, mude você, mude sua mente, mude sua roupa, se for o caso, seu comportamento, suas palavras, tirando as palavras da sua boca, enfim. Você será uma pessoa realmente transformada e as pessoas perceberão isso, verão isso em você, não terão o que dizer de você, a não ser que essas pessoas estejam, como eu já disse, tão cegas que não consigam ver nada bom em sua volta. E, enfim, você sendo fiel, você levará muitas pessoas a Cristo e você terá seu galardão no céu. Portanto, se você tiver que mudar, mude somente para melhor, nunca para pior. E se esse vídeo fez diferença na sua vida, impactou você, curta esse vídeo, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Deixe Deus agir na sua vida por meio de você. Que Deus abençoe e até depois, se quiser.